Paz e graça da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu fico, assim, estarrecido com certas mensagens, vídeos, a qual eu vejo líderes de igreja defendendo a prática dos dízimos como fosse uma lei obrigatória, sabe? O dízimo é uma lei que foi instituída, essa lei, na antiga aliança, certo? Deus determinou para o povo de Israel a 10ª parte da colheita do gado era utilizado em benefício ao próximo, era utilizado para que houvesse mantimento para a viúva, para os órfãos e para o povo da tribo de Levi. No Novo Testamento, irmãos, no Mateus 23, Jesus Cristo ele fala sobre os fariseus ser hipócritas porque observavam o dízimo e algumas coisas pequenas da lei, mas esqueciam os preceitos, os principais da lei, que é amor, a fé, a caridade. Aí alguém pega essa passagem de Mateus 23 e tenta colocar como se hoje, para o povo cristão, numa nova aliança, ainda tivesse a obrigatoriedade de praticarmos a entrega dos dízimos. Só que os líderes de igrejas hoje, eles não colocam as coisas nos seus devidos lugares. Eles precisam fazer uma transformação de sacerdotes do Antigo Testamento para os pastores de hoje, líderes de igreja. Por exemplo, os dízimos eram entregues aos sacerdotes levitas. E o que é que fazem hoje? Eles dizem que hoje é para ser entregue aos pastores da igreja. O dízimo em si nunca foi dinheiro, irmão. Até então, quando a pessoa iria entregar os seus dízimos, se o caminho fosse longe, ele vendia a sua colheita, o seu gado, e pegava o dinheiro ali na bolsa e levava até o local a qual ele ia dizimar. Quando ele chegava lá, ele comprava de tudo quanto a sua alma desejasse. E lá ele comia diante dos sacerdotes, os sacerdotes comiam, se alimentavam e alimentavam o povo. Outro pretexto também que os líderes às vezes utilizam é trazendo a passagem de Malaquias 3, capítulo 3 de Malaquias. Todavia vós me roubais. Aí pergunta, e que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas alçadas. Ninguém pode roubar uma oferta, irmão. Se você oferta, como é que você rouba a sua própria oferta? O que estava acontecendo ali, irmão, se a gente for ler o capítulo por inteiro, irmão, aonde o Senhor vai e diz que vai passar o sabão do lavandeiro, vai purificar o ouro, e vai purificar ali as tribos, certo? Ali ele está falando contra os próprios sacerdotes, irmãos, que pervertiam o direito das viúvas e dos órfãos. O que acontecia? A prática dos dízimos era para alimentar o seu próximo, principalmente os mais necessitados, que eram as viúvas, que a mulher naquele tempo não tinha voz, e até houve um tempo em que as mulheres, se não tivessem filhos, elas não tinham herança. Era uma coisa muito triste. Então, a mulher viúva, naquele período, era uma pessoa que passava necessidade. As viúvas e os órfãos que perdiam seus pais, crianças. Então, os dízimos era para ser para estas pessoas. A fundamentação da prática de ajuda, hoje a pessoa deve continuar. Devemos ajudar os mais necessitados, ajudar os que têm menos condições, certo? Com o nosso próprio salário, com as nossas próprias rendas. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo ao Senhor. Agora, a prática, a lei, a determinação, de acordo com o mandamento, irmão,
deve ser utilizada da maneira correta, porque eu não posso dizer que a pessoa está dando dízimo. Traga o dízimo à casa do tesouro. Primeiro que a igreja, o templo hoje, não é nem igreja, né? A instituição, aquele prédio lá, ela não é a igreja. E aquele prédio não é a casa do tesouro, certo? E ali vai mantimentos. Às vezes a escritura fala mantimentos. Por que as pessoas não levavam as pratas, levavam o ouro? Por que não levavam? Deus é sábio, irmão. Certo? Deus é muito sábio. Outros ainda vão querer trazer a passagem de Hebreus, capítulo 7 de Hebreus, que fala lá do sacerdócio, lá de Melquisedeque e tudo. Mas lá mostra, irmão, que os levitas têm, de acordo com a lei, recolher dízimo de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ali os levitas têm direito. E os levitas de hoje, irmão? Quem são levitas de hoje? Espiritualmente falando, nós não somos da tribo de Levi, nós somos da tribo de Judá. Se fôssemos falar de maneira, fazendo uma analogia, né? Deveria ser falar da tribo de Judá, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, irmãos, essa prática de dizer assim, obrigatoriedade, trazer 10% para a igreja, para a liderança, controlar, isso não é legal, irmão. Isso não é da graça, não é no período do Novo Testamento, certo? Hoje vivemos uma coisa diferente do que do povo de Israel. Muitas fundamentações, os propósitos, os preceitos, a gente vai e entende. O dízimo era para ser dado àquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que tinham menos condições, passavam necessidade. E hoje a gente pode contribuir da mesma forma. Agora você trazer como uma doutrina de igreja, uma lei da antiga aliança, aí outros não querem guardar nenhum sábado. Eu não sou adventista, mas vamos supor, outros dizem assim, não preciso guardar um dia, eu guardo qualquer dia, tudo bem. Eu também acredito nisso, né? O que guarda, guarda para o Senhor, assim o faz. Agora você trazer uma única lei e que era para ser entregue aos levitas, quem está recebendo hoje no lugar dos levitas? Será que não está fazendo algo errado, irmão? Certo? Outra coisa, transformar os dízimos em dinheiro, meu irmão. O que acontece é que quando Deus colocou as 12 tribos lá, deu aquela terra para eles, aquela terra prometida, e já fez separação das terras, e separou a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio, e disse que todos os outros irmãos separassem a 10ª parte para manter a tribo de Levi, e as viúvas e os órfãos. Então este é o conceito lá do dízimo, irmão, certo? Hoje a gente pode falar em dedicar uma parte do nosso dinheiro, né? Da nossa receita para essas pessoas, para ajudar. Mas não que venha com a lei da antiga aliança e ainda fazer diferenciação de pessoas dentro das igrejas. Esse aqui é dizimista, esse aqui não é. Até fazer relatórios de quem dizima, quem não dizima. Tratar diferente. Pelo amor de Deus. Tem igrejas que disciplinam pessoas que não são dizimistas. Isso, irmão, é estar em desacordo com o evangelho, irmão. Certo? Então, isso é o que eu queria dizer, a mensagem que eu queria trazer hoje. Deus abençoe.